Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien e venho aqui rapidamente fazer uma análise sobre o trabalho incrível da filósofa Hannah Arendt e especificamente sobre o tema mal banal, né? Que na verdade é um conceito que é muito usado principalmente nas propostas de redação, né? Tem uma relação muito forte com a proposta de redação pelo fato de que ela expõe a ideia de um mal rotineiro, um mal que não é percebido, que é a grande sacada aqui da Hannah Arendt, é isso. Ela fala sobre uma prática do mal, mas não entenda aqui esse mal do ponto de vista religioso, né? Não é um mal, não é aquela ideia maniqueísta de bem e mal dentro de uma perspectiva religiosa, não é isso não. É o mal dentro da perspectiva da ética, da política, está muito ligado a isso, a regimes ditatoriais, está muito ligado à falta de pensamento, de reflexão sobre o que a pessoa fez. Então é mais ou menos nesse sentido. Porque quando a gente fala muitas vezes sobre a ideia de um mal, e um mal banal, a gente lembra muitas vezes aquelas análises que é feita em cima de pessoas que têm algum tipo de problema psicopatológico, né? A gente vai pensar, por exemplo, assim, que um psicopata é alguém que não tem noção, não consegue ver a ideia do seu próprio mal, né? É uma pessoa que nasce sem a ideia de empatia, né? É uma pessoa extremamente egoísta, é uma pessoa que nasce má, seria mais ou menos isso, né? Então há uma análise em cima dessas ideias, em cima desses modelos. O que faz a Hannah Arendt é uma coisa fora disso. Ela não analisa o mal banal como um problema psicopatológico. Ela não analisa, por exemplo, o mal banal como um problema psicológico, não é isso. O mal banal aqui é a falta de reflexão. Como assim, Nelson? Quando você não consegue refletir sobre aquilo que você faz, você começa a banalizar coisas grotescas e absurdas. Como o quê? A violência. Quer dizer, eu posso bater em alguém, eu posso matar alguém e achar, entender que aquilo ali não é uma coisa tão importante, não é uma coisa tão significativa, ou de repente eu entendo que aquilo ali não foi uma coisa que eu fiz com uma certa maldade, ou sequer vejo maldade nisso. Tá? Então a ideia da Hannah Arendt aqui é mencionar, por exemplo, o mal banal nesse sentido de uma perspectiva não religiosa, mas sim numa perspectiva ética e moral. O que ela tenta destacar aqui para a gente é que qualquer indivíduo pode se tornar um monstro. Qualquer indivíduo pode ser um monstro. Quando fala aqui de monstruosidade, é no fato de você não perceber que está fazendo mal, que está sendo cruel com alguém, é mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, a análise da Hannah Arendt é muito em cima, por exemplo, do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração. Tá? E quando ela começa a falar, a analisar a postura, o comportamento dos carrascos nazistas, ela percebe que existe uma situação muito curiosa entre esses indivíduos, aqueles taxados de carrascos nazistas, que mataram milhares de pessoas em campos de concentração, todos os dias tinham o hábito de ir lá e executar e mandar matar, certo? Homens, mulheres e crianças. Né? E a gente não está falando apenas de judeus, está falando aqui de um número grande, que inclui também outras etnias, né? Outros inimigos políticos, denominações religiosas. Né? Então a gente está falando aqui de grupos que vão além propriamente de um universo dos judeus. Tá? Vai muito além desse processo. Tá? Então a Hannah Arendt começa a verificar uma coisa que é ligado aos carrascos nazistas. Que eles, ao desenvolverem aquela ação, aquela prática, eles não conseguiam verificar ou entender que o que eles estavam fazendo era um mal. Eles não conseguiam verificar, por exemplo, a prática deles como algo
que a gente pode taxar assim como algo monstruoso, né? E aí, nesse caso, aí é o que ela fala da falta de reflexão. É a violência banalizada, autorizada, e que a pessoa faz sem perceber que aquilo é um mal. Porque o que ela tenta também destacar é aquela situação, poxa, os carrascos nazistas eram o quê? Eram pessoas doentes, eram pessoas que tinham traumas psicológicos, tinham problemas psicopatológicos, eram pessoas que tinham, na verdade, vieram de uma infância muito cruel, muito ruim, ou eram péssimos pais ou péssimas mães. Pelo contrário, o que a gente verifica, o que a Hannah Arendt mostra, é que no histórico dessas pessoas existe o quê? Não existe trauma nenhum, não existe nenhum problema psicopatológico, tá? Essas pessoas, elas eram bons pais e boas mães, né? O cara matava 900 judeus, 900 indivíduos no campo de concentração, mandava matar, e ia para casa contar história para a filhinha dele para dormir. Então é uma coisa assim muito louca, cara, que a gente percebe que aí esse termo mal banal, né, ele é na verdade um processo que se desenvolve de uma maneira muito intensa, né, e vira uma rotina, né. Aí ela vai falar, por exemplo, do Ekman, Adolf Ekman, que era um dos responsáveis em levar várias pessoas para os campos de concentração, para a câmara de gás, né? Ele na verdade ele foi preso e foi levado a Jerusalém para ser julgado. E a Hannah Arendt acabou cobrindo o julgamento do Eichmann, que era um carrasco nazista, né? Ela até escreveu um livro baseado em tudo isso, né? O julgamento de Eichmann. E o que chama atenção assim é que a postura dele, né? No julgamento ele está sempre com um ar de deboche, ele está sempre com um ar arrogante, né? E ele não conseguia ver nenhum tipo de crime que ele tinha feito nos campos de concentração. Porque o argumento dele era assim, olha, eu era um funcionário, eu cumpria ordens, apenas isso, né? Então vou matar pessoas, pronto, porque eu recebi ordens. Quer dizer, o que era estranho, que a Hannah Arendt mencionou no discurso, nas declarações de Ekman, era justamente essa banalização, né? Ele não conseguia ver maldade no que ele fazia. Eu sou um funcionário, estou cumprindo ordens e pronto, apenas isso. Então a gente vai verificar, na verdade, que o mal banal ele se estende por um processo amplo. Claro, a gente vai verificar assim, mas esse mal banal ele tem um caráter religioso? Não, não é religioso. Ele é, na verdade, um caráter político e ético, acima de tudo. E a gente vai perceber, na verdade, que o próprio Ekman em si, ele não conseguia ver a maldade propriamente naquilo que fazia. Se a gente fizer uma reflexão sobre isso, a gente vai perceber assim, que na atualidade é comum a gente verificar, por exemplo, pessoas que sofrem violência absurdas. E a gente está falando aqui de minorias, muitas vezes, que sofrem uma série de violência. E as pessoas que praticam essa violência frequentemente não conseguem ver a sua ação como uma violência. Então tu vai perceber que mulheres, índios, imigrantes, refugiados, gays, negros, são vítimas de um mal banal também. Porque não consegue, o algoz do processo não consegue ver, por exemplo, um grau de violência da parte dele ou dela. Tá? Então é uma coisa muito estranha que a Hannah Arendt analisa lá. Tá?
A gente fala assim, ah, Nelson, então ela faz uma análise assim muito ligada ao ambiente do campo de concentração. Sim, ela faz muito nesse sentido. Mas que nós podemos pegar o conceito de mal banal que ela desenvolve, já que é um mal rotineiro, certo? Já que é uma prática que ela acaba passando por uma rotina e não há uma reflexão sobre essa maldade em si, do ponto de vista ético principalmente, a gente pode pegar, por exemplo, esse conceito do mal banal e levar para outros locais, e levar para outro ambiente. Ela faz a reflexão ligado ao que? Aos carrascos nazistas, ao campo de concentração. Perfeito. Mas a gente pode usar perfeitamente isso para outras situações, né? A gente pode verificar o caso da violência contra a mulher. A gente vive numa sociedade extremamente violenta contra a mulher, aonde a mulher ela é agredida não é na rua, não é por estranhos na maior parte das vezes, mas sim por homens que estão dentro da sua casa e que deveriam defendê-la, e que no caso faz o processo inverso. Então a gente vai perceber na verdade que esses homens, quando cometem essas ações, a gente não percebe um grau de arrependimento, certo? A gente não percebe uma ação de refletir sobre o que fez. Tá? Pelo contrário, se tu verificar, matei porque ela queria separar de mim. Matei porque ela estava com outro. Né? Não aceito o divórcio, a separação. Tu tem casos com requinte de crueldade, né? Do cara matar a mulher na frente dos filhos, sabe? E assim, e dane-se, sabe? A ação por parte, por exemplo, do Estado nas comunidades pobres e aquela prática do atirar primeiro e perguntar depois, é muito nisso. Porque o que é que morreu? Foi só pobre. Dane-se, sabe? É o mal banal, tá? Quem mata essas pessoas? Os agentes públicos de segurança matam e entendem que tá tudo bem, tá tudo bom, de boa. Poxa, olha, uma criança pegou um tiro, uma bala perdida na cabeça. A gente lamenta, né? Mas é a nossa ação. Não sei. Pronto, acabou. Transsexuais que são executados, a expectativa de vida de um transexual é de 30 anos de idade, sabe? Essas pessoas são executadas, mortas, como se não fosse nada, coisa alguma. É um requinte de crueldade, e onde essa crueldade não tem assim um grau de consciência do tipo, olha, eu fiz uma coisa má. Não. Eu matei pobre, só isso. Eu matei ali aquela bicha, né, aquele viado, né, muitas vezes é muito nesse sentido, essa ideia pejorativa mesmo. Eu matei porque ela queria se separar de mim e eu não aceitava isso. Então tu percebe que o conceito do mal banal da Hannah Arendt, que estabelece a ideia ao campo de concentração, ela pode ir para outras áreas. Ela vai para outras áreas. É perfeitamente adequado nesse sentido. Tem uma parte aqui muito, muito boa da análise dela, que ela destaca uma coisa bastante curiosa, que diz assim, mal banal caracteriza-se pela ausência do pensamento. Essa ausência provoca a privação de responsabilidade. Aquela coisa, se eu tenho uma ausência de pensamento, eu não posso me responsabilizar. Quer dizer, eu acho que eu acho que eu não fiz nada de errado. Eu matei aquele índio, eu matei aquele pobre, eu matei aquela mulher, acho que eu não fiz nada. Eu não tenho um grau de consciência sobre isso, eu não reflito sobre isso. E por isso eu acho que eu não tenho responsabilidade sobre isso, sabe? Aí, de novo, o mal banal caracteriza-se pela ausência do pensamento. Essa ausência provoca a privação de responsabilidade. O praticante do mal banal submete-se de tal forma a uma lógica externa que não enxerga a sua responsabilidade nos atos que pratica. Então, se tu vê o caso, por exemplo, dos índios Yanomamis, onde você vai perceber que existiam órgãos públicos na última gestão
que eram responsáveis pelo bem-estar dos índios, né, simplesmente abriram mão disso, né? As imagens, por exemplo, dos índios, né, no estado de desnutrição, principalmente crianças, sabe? E as pessoas responsáveis por pelos índios em si, sabe, os abandonaram. Foi um abandono total e absoluto. A falta de recursos, a falta de saúde, de educação, quer dizer, o Estado que deveria manter e preservar e ajudar essas pessoas, fez o processo inverso. Deixou que garimpeiros entrassem em suas terras e tomassem ação as mais variadas, de estupro de garotas, de meninas indígenas, né? Até a questão da destruição da própria terra em si, da destruição da Mata Virgem, entre tantas outras coisas. E as pessoas responsáveis dentro do Estado entendem que não houve nada disso. Não houve genocídio. Não houve negligência do Estado. Tá? Então tu percebe que esse mal banal em si, ele está muito relacionado à ideia do campo de concentração, Hannah Arendt fala isso, mas que pode se expandir para outros modelos. Tá? Como diz aqui, de novo, ao relacionar o mal ao vazio reflexivo, Hannah Arendt aponta para uma possível compreensão da violência nas sociedades contemporâneas. Nessas sociedades, o mal realiza-se na banalidade, na injustiça e nas radicais práticas de violência contra apátridas, imigrantes, mulheres, desempregados, índios, negros, crianças, idosos e a própria natureza em si. Então, o conceito de Hannah Arendt é perfeitamente adequado para a gente fazer uma análise sobre a violência aqui no Brasil. De que não é simplesmente uma ação de um indivíduo, mas sim uma banalização de vários indivíduos, né? E é isso que a gente vai analisar, é isso que a gente percebe nesse processo. Tá bom, gente? Pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.